Vamos lá. Na verdade, sim, ó, a primeira coisa diferente substancial que a gente já tem que saber na URGS é que mudam os estilos de questões. No Enem sempre é marca correta, tá? Marca correta, texto, questão. O máximo que pode ter diferente é ter ou tabela ou um gráfico. Acabou. Não muda nada além disso dentro do Enem. Tá? Já tem vários estilos de questões, principalmente em biologia. Tá? Porque com 15 questões, não tem como colocar todo o conteúdo de biologia em 15 questões. O Enem nem sequer está preocupado com isso. Porque isso é uma coisa que as pessoas se confundem. O Enem não faz a prova pensando no conteúdo, é pensando nas habilidades. Já caiu a habilidade 19, a habilidade 16, a habilidade 4, a habilidade 3. É uma questão para cada habilidade. Tá? Não é pelo conteúdo propriamente dito. Tá? Não é pelo conteúdo propriamente dito. É pela habilidade. A URGS não. A URGS quer colocar o conteúdo e quer distribuir. Tá? Então, o que vai acontecer com a URGS? Primeiro, dentro da biologia, é comum ela pedir a incorreta. Coisa que no Enem não acontece. E vocês têm que prestar atenção nisso, porque a nossa tendência é sempre marcar a correta. E aí tem 4 corretas, né? Eles querem que marque a incorreta. Então fica fácil de achar a correta, né? Tá? Eu acabo tendo muito isso. Outra coisa, a URGS adora, dentro da biologia, aquelas questões tipo assim: 1, 2, 3, 4, e aí se está correta a 1 e a 2, a 2 e a 3, todas, nenhuma, só Deus sabe, tá? Eles adoram isso. Também adoram as questões de VOF, né? Verdadeiro ou falso, com vários itens ali. Por que ele gosta desse tipo de questão? Primeiro, que isso aqui mostra se o aluno tem conhecimento mais abrangente. Segundo, eles podem colocar mais conteúdo dentro de uma mesma questão. Então, se eu faço uma questão de VOF, olha só, e pego uma matéria grande como a zoologia, a primeira afirmativa pode ser sobre porífero, a segunda sobre quinidário, a terceira sobre planteomente, a quarta sobre antrópico, tá? Então, eles podem ter uma variação bem grande das situações ali, tá? Então, eles põem bastante isso. Outra coisa de questões que aparece que não tem Enem, que é o seguinte, é associar colunas. Associe as colunas, né? Aí eles colocam aqui assim, 1, 2, né? E as afirmativas eu fui colocando a numeração, tá? Ali. Pessoal, normalmente esse tipo de questão é a mais fácil, tá? Às vezes com um item da coluna tu elimina todas ou quase todas, tá? Então, eu já dou a dica agora para hoje a gente começar sempre por essas questões. Então, tu dá uma passada de olho geral na prova, visualiza essas questões e começa por elas. Por que começar por elas? Porque como às vezes com um item tu elimina, tu ganha tempo. 2, uma questão como essa que é mais fácil, ela te acalma. Se tu começa a fazer a prova, já pega uma questão difícil, tu já fica nervoso. Essa questão vai te acalmar. Te acalmando, tu vai responder as outras melhor. Porque tu elimina os componentes do vestibular, que é o teu sistema nervoso. Porque tu já acalmou. Tá? Esse ponto é muito importante. Tranquilo? Sem problemas? Então, começa por essa aí. Não existe regra que diga que tu tem que começar pela questão 1. Tá? Outra coisa, em biologia, pessoal, em biologia, é o seguinte, o chute é a última coisa que tu faz. Começou a ler, não sabe bem a questão, marca ela e passa para outra. Porque às vezes os assuntos são interligados. E o texto da outra questão pode te ajudar a responder a anterior. Então, tu simplesmente, né, pula e vai. No final da prova, tu chuta e chutar. Tranquilo? E quando for chutar, elimina as que tu tem certeza que não é. Tá? Nada de fazer aquele chute
que é contar quantas deu A, quantas deu B, quantas deu C, e marcar na letra que tem menos. Tá, pessoal? Essa situação só dá certo se, e somente se, tudo que tu marcou, tu tem certeza que dá certo. Senão tu está partindo de uma estatística errada. Então, não adianta fazer ali. Tranquilo? Quais são os assuntos que mais caem na URBS? Ecologia, tá? Citologia, genética, zoo e botânica. São os 5 que mais caem na URBS, tá? São os primordiais, as mães, né? Citologia, ecologia, genética, zoo e botânica. Tá? Então, assim, questões sobre doenças, sobre funcionamento do corpo humano, evolução, tudo isso pode cair, mas se cai uma questão. Histologia animal, tecido muscular, uma questão. Tá? É sempre assim. Agora, de lixo, deve ter 2, 3 questões. Botânica, 2, 3. Tá? Então, eles gostam disso. Como agora diminuiu o número de questões pequenas, deve ter 2 de zoo, 2 de botânica, 3 de ecologia, 3 de genética. Tá? Então, são os assuntos que vão ter mais coisas. E eu vou começar, então, pela ecologia. Tá? Aqueles conceitos básicos da ecologia, e depois trações ecológicas, depois sucessão ecológica, e a gente vai tocando o barco por aí. Tá? É o Luiz que divide ecologia comigo agora aqui de manhã, não é isso? Certo? Eu vou pedir um favor para vocês, o seguinte, ó. Digam para o Luiz para ele escolher o que ele vai dar, porque tem um período só. Né? E tem 2 também? Ah, tem 2? Ah, tá. Então só digo para ele escolher o que ele vai dar, que eu dou o resto. Para não dar problema. Tá? Para a gente não ficar se fechando nos conteúdos. Então, ecologia, pessoal. Ecologia. Primeira coisa em ecologia, nós temos que ter o conceito de espécie, tá? Seres morfofisiologicamente semelhantes, intercruzáveis, com prole fértil. Com prole fértil. Tá? Tudo bem? Qual é o problema? Hã? Tá o quê? O áudio para ele está abafado, tá? Alô. Acho que baixa demais aqui, fica bom aqui, para lá não fica tão bom. Acho que aí é o ponto. Pra não ficar alto demais para vocês também. Bom, pessoal, então o que acontece aqui agora? Entre os fatos com prole fértil, ele apresenta o fluxo gênico. Essa última parte do conceito ela foi acrescentada depois de estudar bem as novas teorias de evolução, tá, pessoal? Porque eles colocaram aí. Então, enquanto apresentar fluxo gênico, ou seja, os genes que tem no indivíduo, tem no outro também, e
funcionar perfeitamente um no outro, eles são considerados da mesma espécie. Tá? Eles vão ser considerados da mesma espécie. Tranquilo? Agora aqui tirou o áudio das anotações aqui. Tá? Então, por exemplo, antes a gente dizia que a espécie de lobo era Canis lupus e a espécie de cachorro doméstico era Canis familiaris. Agora, pessoal, a espécie do lobo é Canis lupus lupus e a espécie de Canis familiaris é Canis lupus familiaris. Por quê? Porque lobo e cachorro apresentam um fluxo gênico. Então, eles são considerados, tá? Tudo bom? Tá? Como da mesma espécie, tá? Esse ponto é muito importante. População. População é o conjunto de seres da mesma espécie vivendo na mesma área ao mesmo tempo. Conjunto de seres da mesma espécie vivendo na mesma área ao mesmo tempo. Tranquilo? Fechou, pessoal? Então, cuidado que aqui tem duas variáveis. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, tá? Nós somos da espécie humana, Homo sapiens. Estamos vivendo aqui em Porto Alegre. Se eu comparar com as pessoas que estão vivendo na Austrália, nós somos da mesma espécie, porém de populações diferentes. Tá? Tranquilo? E aqui ainda tem duas variáveis, área e tempo. Então, se eu considerar as pessoas que vivem em Porto Alegre, qualquer pessoa fora de Porto Alegre é de outra população. População só de Porto Alegre. Estou considerando somente essa área. Tempo, pessoal. Se eu considerar a população de Porto Alegre dos anos 2000, todo mundo que ainda está vivo nos anos 2000 fará parte dessa população. Mas quem morreu no dia 31 de dezembro, né, às 23h59 de 1999, está fora da população. É outra coisa. Tranquilo? Vocês podem fazer esse jogo com vocês ali. Um outro conceito. Outro conceito importante, pessoal. Comunidade. A comunidade ela também pode ser chamada de biocenose. Pessoal, não é normal eles perguntarem sobre biocenose e biocenose ser a resposta. Mas é um termo que eles gostam de botar dentro das alternativas para confundir, né? Tu tem lá uma pergunta, eles colocam comunidade numa, biocenose na outra, nenhuma das duas é resposta, mas tu vê um termo diferente, tu já te balança achando que pode ser, tá? Então, saber que biocenose é o mesmo que comunidade. Então, são várias espécies vivendo na mesma área ao mesmo tempo. O conceito é muito parecido com o de população, porém é mais de uma espécie. Pode ser inclusive várias populações. Tá? Mas o conjunto de espécies, a espécie está vivendo na mesma área, no mesmo tempo, é uma população. Então, eu posso apresentar várias populações. Tranquilo? Sem problemas? Então, esse é um ponto importante aqui. Tá? Então, para eu falar da comunidade de Porto Alegre, eu teria que considerar as pessoas, os passarinhos,
as árvores, as gramas, baratas, ratos, todos os seres que vivem na área de Porto Alegre. Tranquilo? Isso seria a comunidade. Ecossistema são as interações entre a comunidade e ambiente. Então, são todas as interações que ocorrem entre a comunidade, entre si e com o ambiente. Tá? Isso faz parte do chamado ecossistema. Tudo que acontece ali. Tá? Então, eu tenho que ter uma sustentabilidade para ser um ecossistema, ou pelo menos uma sequência de interações. Então, um peixe, um beta único dentro de um aquário, só um beta no aquário, não é um ecossistema. Mesmo que tu monte um aquário em casa, com uma variedade grande de peixes ali, continua não sendo um ecossistema porque ele não se sustenta. É tu que tem que estar nutrindo. Tá? Para ser uma coisa que é capaz de formar um ecossistema, teria que ter algas de diversos tipos, um peixinho comer o outro, né? Ter um certo grupo de relações e interações entre a comunidade. São só seres que estão vivendo ali sem interagir, não é um ecossistema. Tranquilo? Sem problemas? Nicho ecológico. Nicho ecológico, pessoal, é o que mais cai em prova, tá? Esse é o papel, a função do indivíduo, tá? Aqui, nicho ecológico é muito confundido com posição na cadeia alimentar. E o nicho ecológico não é a posição na cadeia alimentar. Tá? Ele é tudo que o indivíduo come, que horas ele come, quando ele come, ele vive de dia, ele vive de noite, qual é o comportamento dele para se reproduzir, ele é um indivíduo que parasita, ele caça, ele faz o quê? Tá? Tudo que envolve as 24 horas do indivíduo está envolvido no nicho ecológico. Tá? É tudo. Dois seres, duas espécies diferentes, com o mesmo nicho ecológico, uma tende a eliminar a outra. Tá? Então, duas espécies diferentes com o mesmo nicho ecológico, uma tende a eliminar a outra. Tranquilo? Qual é a que vai viver? A que tiver maior potencial biótico, tá? A que tiver o maior potencial biótico. E o potencial biótico é a capacidade de reprodução e a capacidade de sobreviver à resistência ambiental. Ou seja, isso é quanto o indivíduo pode suportar as variações do ambiente, do que tem no ambiente para ele. Tá? Tranquilo, pessoal? Então, quando dois têm o mesmo nicho ecológico, duas espécies diferentes com o mesmo nicho, uma tende a eliminar a outra, e a que vai viver é a que tiver melhor potencial biótico. Então, o indivíduo se reproduz mais, a ação do ambiente sobre ele é menor. Eu vou dar um exemplo que é o que mais aparece em prova, inclusive citaram de novo no Enem. Isso é extremamente frequente. Né? Introdução de espécie exótica. Quando tu introduz uma espécie exótica que tem o mesmo nicho ecológico da atual, ela tende a eliminar a local. Por quê?
por uma coisa bem simples, pessoal. Quando eu trago uma espécie de fora, provavelmente não tenha predador para ela, não tenha parasita para ela, tá? Então a ação do meio sobre ela já é menor. Isso já aumenta o potencial biótico dela, porque a ação do meio é menor. Então a chance dela substituir a existente. Tranquilo? Isso é uma coisa que pode acontecer, porque aqui no Brasil nós já estamos sofrendo com 3 espécies invasoras. Tá? Que é coral-sol, coral-azul e peixe-leão. O que acontece? As espécies daqui não são adaptadas a atacar esses seres. O peixe-leão, inclusive, tem os espinhos com veneno, tá? A carne não é venenosa, dá para comer o peixe-leão na boa, mas o animal que vai morder, ele tem os espinhos ali. Então ele não tem predador, então ele acaba competindo pela alimentação com os outros peixes daqui. E o que acaba acontecendo? Como não tem predador para ele, os outros peixes têm menos alimento, mas continuam tendo seus predadores. Eles começam a sumir. Tanto é que o padrão agora é: encontrou o peixe-leão, mata o peixe-leão. Por quê? Porque ele não era para estar aqui, né? Era para estar lá no Oceano Índico, não aqui. Tudo bem? Tranquilo? Então, esse é o processo importante. Uma das coisas que faz isso acontecer é o lastro de navios. Né? O navio vai para uma área, ali, você está indo no Oceano Índico, próximo da China, ele enche os lastros dele de água para poder navegar com mais estabilidade pelo mar todo até chegar aqui no Brasil. Chega aqui, aí pega uma profundidade um pouco menor, o que ele tem que fazer? Ele tem que soltar esse lastro para poder aumentar o empuxo e ele ficar sobre a água e navegar ali sem problema nenhum. Só que quando ele puxa a água, ele pega tudo que está dentro da água. Então, uma série de larvas, né, de diversos bichos que não existem aqui, entram no porão. E aí, quando ele solta aqui, ele larga os bichos aqui. Faz sentido, coral-sol, coral-azul, peixe-leão. Tá? Vem aqui, larga aqui. E aqui eles não têm predadores. Aqui em Porto Alegre, nós tivemos um problema que estava entupindo os canos, que era o mexilhão dourado. Não sei se lembram de ouvir falar desse mexilhão dourado. Eles estavam entupindo os canos todos ali, os bombeiros estavam pegando com picareta para tirar eles dos canos para fazer, né, fluido, porque não tem predador para ele aqui. Tá? Era um problema sério que tinha. Então, isso dá para fazer esse processo todo aqui. Tranquilo? E aqui, ó, eu vou fazer um gráfico que tem a ver com potencial biótico, que é o seguinte. Pessoal, número de indivíduos, tempo. Um gráfico do número de indivíduos pelo tempo. A tendência natural de uma população é ter um crescimento exponencial. Vai crescendo, formar mais, né? E vai indo. O que regula o crescimento, pessoal? O que regula o crescimento é o seguinte, é a ação da resistência ambiental. Então, com a resistência ambiental, esse gráfico vai ficar assim. Muitas vezes representado aqui por uma reta, mas eu estou botando como é na real, que existem oscilações no número de indivíduos. Tudo bem? Essa diferença aqui, ó, se dá devido à resistência ambiental. E quando eu introduzo uma espécie exótica, fica na linha preta, porque não tem resistência ambiental. Foi? Tranquilo? Falaram. Pelo menos pelas lagoas, pelos pastos, ali, todos. O que seria o predador dele? Como é que faria para combater isso? Não tem? Na realidade, estão vendo qual é o número e se não é uma coisa sazonal devido à alteração das correntes, né? Da entrada de clima, tá? Se precisa realmente fazer alguma coisa. O certo seria estudar
o nicho ecológico dos predadores dela e escolher um. Porque quando tu escolhe tudo nicho ecológico, escolhe um que se alimente somente delas, o controle já está feito. E quando elas vierem, eles vão comer. Elas vão diminuir muito de número. Mas quando diminuir de número, o predador também vai começar a morrer. Porque não tem alimento para ele. Quando ele morrer, elas vão aumentar um pouquinho, mas aí aumenta o tipo de predador. E faz uma regulação e mantém um ambiente mais estável. Essa é uma forma básica de conseguir. Eles também não conseguem mais controlar nada, porque tu tem todo o processo. Né? Por exemplo, o China Dourado é da China. Ele veio aqui por quê? Porque a gente chama coisa do Alibaba, do AliExpress, né? As coisas que vêm de lá para cá, os navios trazem. Né? Então, eles não têm muito como fazer isso. Né? Nós já temos aqui uma espécie de piranha que é nossa, que são as palometas. Tá? E aí, é um peixe-avinho, né? Vive aqui. Então, o certo seria estudar de todos os animais que se alimentam dela, qual que praticamente exclusivamente se alimenta dela só, para conseguir fazer um controle adequado. Senão, não vai. Que é o que caiu na prova do Enem, eles usando as vespas, falava com uma borboleta, tirava uma lagarta que comia proteção, e que a vespa colocava os ovos dentro dos ovos de uma outra, né? Ali. E isso é uma coisa importante, para saber o que é o controle, né, biológico todo para controlar a reprodução. Tá? Tudo bem, pessoal? Fala. Indivíduos. De nada. Indivíduos pelo tempo. Então, sem resistência ambiental, a tendência é crescer exponencialmente. A resistência ambiental faz ele ser assim. Que é a diferença referente à resistência ambiental. Fechou? Tranquilo? Pessoal, o que é resistência ambiental? É tudo, né? Que predador eu tenho, se eu tenho um parasita, se o clima que eu vou viver é adequado para mim, se é o caso de uma planta, se o pH do solo é adequado, né? Tudo isso envolve tudo que são as condições ambientais ali para aquele indivíduo viver, é considerado resistência ambiental. Tá? Na capacidade de reprodução, nós temos uma lógica dentro do mundo animal. Qual é a lógica dentro do mundo animal? Tá? Se o indivíduo vive muito tempo, normalmente ele tem uma prole menor. Ele vai viver 50, 60 anos, 70 anos. Tá? Se ele vive pouco, normalmente ele tem uma prole maior para garantir a sobrevivência da espécie. Pelo menos um sobrevive. Então, normalmente é assim. O intermediário é a tartaruga, que tem uma prole grande, ela põe lá 300 ovos, mas chega a vida adulta 1, 2. A maioria dos ovos que eclodem, muitos não chegam na praia, dos que estão indo em direção ao mar, no meio do caminho, pássaros, caranguejos já comem os filhotinhos, já matam os filhotinhos, então eles não chegam lá. No que eles entram na água, alguns peixes já matam os filhotes, já pegam ali. Então, o que chega na vida adulta mesmo é 1, 2, como se a prole fosse pequena, é um ajuste devido à adversidade, à resistência ambiental que tem de viver o filhote. Eles criaram muitos para pelo menos um viver, aí esse um fica por muitos anos reproduzindo. Então é um ajuste, né, dentro do processo. Tranquilo? E por isso que fica fácil evitar a extinção de tartaruga. Por que o projeto Tamar é tão bem sucedido? Se eu controlo essa resistência ambiental, não deixo os caranguejos comer as tartaruguinhas, protejo a área dos ovos para nenhum bicho escapar, não deixo as pessoas pegar, vão naturalmente nascer mais. Se eu coloco mais indivíduos dentro da água, lá, de forma adequada, a chance de sobreviver é maior, né? Sendo maior, então, facilita o processo. Tudo bem? Tranquilo? Então, é uma forma de fazer. Já baleia é difícil ajudar, porque é um filhote por vez. E é mais ou menos 1 a cada 3 anos. Porque baleias têm em torno de 12 a 18 meses de gestação. Tá? A mãe ainda fica cuidando do filhote por 1 a 2 anos.
que enquanto ela está cuidando do filhote, ela não acasala mais. Dependendo da espécie de baleia, se um dos dois do casal morrer, o outro não acasala mais. Tá? Então, o macho casala com uma fêmea e só aquela fêmea. Morreu a fêmea, o macho não acasala mais. Morreu o macho, a fêmea não acasala mais. Monogamia pura. Tá? Igual a espécie humana. Né? Tá? Então, fica ali tudo. Beleza? Não. Então, fica mais difícil de repor. Mais difícil de ajudar. Né? A única forma é tentar parar a matança para ela poder continuar vivendo. Né? Porque fora isso, não tem como tu repor. Tá? Tudo bem até aqui, pessoal? Tranquilo? Tem um outro conceitozinho aqui importante. Vou botar ele aqui. Homeostase. Homeostase é o equilíbrio dinâmico. Equilíbrio dinâmico, tá, pessoal? Então, eu acabei de responder para a área aqui. Ali, ó. Se botar um predador específico, ele come só aquele bicho. Né? Come só a piranha. Então, quando aumenta a quantidade de piranhas, tem mais comida para o predador. Então, vai aumentar a quantidade de predador. Aumentando a quantidade de predador, no momento seguinte, vai diminuir a de piranha, porque vai ter mais predadores comendo. E quando diminuir a de piranha, vai ter menos comida para os predadores. Então, alguns predadores vão morrer. Diminui a quantidade de predadores. Então, fica oscilando, né, em busca de um equilíbrio. Tá? Dentro de um único indivíduo, tem homeostase também? Tem, pessoal. Estamos vivendo em Porto Alegre, 10 metros acima do mar, diz que é no nível do mar, e temos em torno de 4 a 5 milhões de massas por milímetro cúbico de sangue. Se nós vamos aqui para Cusco, no Peru, que é 3.000 metros de altitude, 2.200 metros de altitude, tá? A quantidade de massas que a gente tem não é suficiente para suprir com oxigênio no nosso corpo como deveria. Porque a pressão parcial do oxigênio é muito menor. E aí o que se faz? Como a pressão é menor, eu consigo captar menos oxigênio. Então, se eu aumentar o número de hemácias, percentualmente nós vamos captar maior oxigênio. E isso vai suprir o nosso corpo. A gente precisa de um tempo e vai aumentando o número de hemácias. Certo, pessoal? Tranquilinho? Que outros conceitos a gente tem que saber aqui dos básicos? Biosfera. Biosfera é o conjunto de todos os ecossistemas. Conjunto de todos os ecossistemas. Então, pessoal, biosfera é o nosso planeta. Tá? Todos os ecossistemas terrestres, aquáticos, conjunto todos é a biosfera. Aí nós temos um outro conceito que é derivado a partir desse, que é o chamado de biociclos. Biociclos é o conjunto, vou abreviar conjunto aqui, tá, pessoal? De todos os ecossistemas do mesmo tipo. Tá? Do mesmo tipo. Aí se derivam 3 aqui, pessoal. Que é o epinociclo, que é o conjunto dos ecossistemas
terrestres. Então, pessoal, dos três aqui é o que vai ter maior variação, porque os ecossistemas terrestres vão do Ártico, né, do gelo, até o deserto. Então, tu tem ali situações com muito gelo, tu tem neve, tu tem alguns tipos de árvores, arbustos, tem campos, tem savana, tu tem, né, pradaria, estepe, né? Tu tem deserto, floresta caducifólia, floresta tropical. Então, a variação entre os ecossistemas, os tipos de ecossistema, é muito grande. Que é o que vocês estudam com o nome de biomas. Dentro tanto da biologia quanto da geografia. Tundra, taiga, floresta caducifólia, floresta equatorial, né? Aí tu estuda tudo isso aqui no Rio Grande do Sul, pampa, né? Então tu tem todo essa variação. Limnociclo. Limnociclo, pessoal, é o que tem menor situação, menor quantidade de indivíduos e de variações, tá? O limnociclo são os ecossistemas vamos botar o nome biológico, né? Dulcícolas. Para quem não lembra, os ecossistemas de água doce, tá? Ecossistema de água doce, tá? Tranquilo? Tem problemas? Então, aqui, só para vocês terem uma questão para ver o quanto é menos variado, nós só temos uma variação entre águas lênticas, que são águas sem corrente, e águas lóticas, que são águas com corrente. Essa é a grande variação dentro do limnociclo. Água lenta, parada, né? E água com corrente. Certo, pessoal? Tranquilo? E nós temos, por último, o talassociclo. Talassos é mar, tá, pessoal? É o ecossistema marinho. Tem bastante variações, mas menos do que no epinociclo. O ecossistema marinho, que variações ele vai ter, pessoal? A luminosidade que entra naquele mar, naquele ponto do mar, o pH, a temperatura e a salinidade. Esses são os pontos primordiais de variação dentro do ecossistema marinho. Por exemplo, o mar Báltico, como é uma zona que chove muito e tem muitos rios que desembocam no mar Báltico, a salinidade do mar Báltico é menor que a salinidade do Oceano Atlântico, por exemplo. Tá? É menor. Tranquilo? Sem problemas? Ótimo. Mar Mediterrâneo, ele sofre mais variações do que os oceanos, porque o mar Mediterrâneo ele é um mar fechado. Ele só se comunica com o Oceano Atlântico pelo Estreito de Gibraltar. Então, um mar fechado. Então, qualquer coisa que aconteça ali já mata mais, já dá mais problema. Tá? O Oceano Pacífico é o mais profundo. Então, tem várias situações diferenciadas aqui. Certo, pessoal? Tranquilo mesmo? Maravilha. Passando pelos conceitos básicos, tem uma coisa que é importante aqui, que é o processo de cadeia, teia alimentar, tá? Cadeia alimentar é a representação
linear do fluxo de energia. Ou seja, eu estou representando a energia, está passando da onde para onde, quem pega a energia do outro, tá? Uma cadeia alimentar, ela sempre começa com P, produtor, tá? Sempre começa com um produtor, aí depois vai ter um consumidor primário, um consumidor secundário, consumidor terciário e vou fazer a representação assim, até chegar ao consumidor de N ordem, tá? Normalmente, numa cadeia, nós não representamos decompositor, porque o decompositor não decompõe só o último, ele decompõe todos, tá? Então, quando um indivíduo participa de mais de um nível trófico, aí nós chamamos de teia alimentar, tá? Aí é teia alimentar. Então, cadeia é o processo linear sempre com produtores e consumidores. Tudo bem? Fechou? Ponto importante aqui, ó. O produtor é o nível trófico 1. É o primeiro nível trófico. Consumidor primário é o segundo nível trófico. O secundário é o terceiro nível trófico. Tá? Terciário é o quarto nível trófico. E esse aqui vai ser o nível trófico N mais 1. Tá? Se é 10 indivíduos, ele é o nível trófico 11. Se é 11, ele é o 12, né? E assim por diante, tá? Pessoal, essas cadeias, normalmente, quando se fala em níveis tróficos, a coisa mais fácil é o pessoal que contar, né? Do produtor em diante. Por que o produtor é o primeiro nível trófico? Ele é o primeiro a se alimentar. Saúde. Porque ele produz o próprio alimento. Ele produz o próprio alimento. E se ele produz o próprio alimento, ele está se alimentando. Ele é o primeiro nível trófico. Fechou? Tranquilo? Uma coisa, pessoal, que é importante dentro de uma cadeia é que a energia é unidirecional e diminui com a cadeia. A gente tem uma ideia de tudo que é cíclico, a energia não. A matéria é cíclica, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, velha lei de Lavoisier, churrasco de hoje, peteiro de amanhã, bolinho de depois, tá? Vai aproveitando. Mas a energia não, ela é unidirecional. E por que ela diminui com a cadeia? Que quando o produtor aqui produz o próprio alimento, ele está cheio de energia. Só que ele tem funções vitais. Ele vai gastar essa energia. Ele vai usar a energia para as coisas que ele produz no próprio corpo. E com isso, então, ele vai ter a geração de calor que vai ser dissipado. Então, ele não passa o total da energia dele. Ele passa um percentual da energia dele para o consumidor primário. O que faz com que o consumidor primário tenha que comer vários do produtor, ou boa quantidade desse produtor. Tudo bem? Tranquilo? Então, o que acontece aqui, pessoal, de importante? Deixa eu pegar com outra cor. Parte da energia, em torno de 90% dela, se perde na forma de calor, em todos os níveis tróficos. Vai se perder na forma de calor. O que passa realmente é 10% da energia. Então, se aqui tem 100 de energia, passa para esse 10.
Se aqui tem 10, passa para esse 1. Se aqui tem 1, passa para esse 0,1. Tá? É sempre 10% da energia. Fechou? Sem problemas? Maravilha. Tá? Agora tem uma outra coisa importante aqui, que é a magnificação trófica. Tá? Magnificação trófica. O que é isso? Toxinas, outra entre parênteses, metais pesados, venenos, seja o que for, tá? Aumentam a concentração com a cadeia. Eles aumentam a concentração com a cadeia. Tá? Então, se eu botar, vamos pegar o exemplo mais clássico de todos, DDT, que é um inseticida, para matar insetos que atacam a lavoura, tá? Se eu botar DDT na planta, eu tenho uma coisa disso. Os animais que comerem essa planta vão ter uma concentração maior. O animal que comer o animal que comeu a planta vai ter uma concentração de veneno maior ainda. Então, se eu pegar aqui, ó, e fizer aquela cadeia alimentar típica de livro, grama, rato, cobra, gavião. Pessoal, toda minha biologia, normalmente a cadeia é essa aí. Tá? Então, o que nós temos aqui? Ó? Primeiro, grama é o produtor, então nível trófico 1. Consumidor primário, secundário, terciário, quaternário. Nível trófico 2, 3, 4 e 5. Ok? Tranquilo? O que acontece, tu tem que entender. Se eu colocar veneno na grama, tá? Cada folhinha de grama vai ter X de veneno. Tudo bem? Tranquilo? Cada elemento tem X de veneno. Só que o gafanhoto não vai comer uma folhinha da grama. Ele vai comer 30 folhinhas de grama. Então, dentro do gafanhoto, vai ter 30x de veneno. Só que o rato não vai comer um gafanhoto. Ele vai comer 4 gafanhotos. Tá? Então, aqui vai ter 120x de veneno. A cobra vai comer 3 ratos. Então, eu vou ter 360x de veneno. E o gavião vai comer 2 cobras. Então, eu vou ter 720x de veneno. Então, sempre a pior reação do veneno, do metal pesado, do que for, sempre será no último nível da cadeia. Tudo bem? A esse processo nós chamamos de magnificação trófica. Fechou? Até que foi? Cuidado agora, porque tem uma outra palavrinha que fala da mesma coisa aqui, com um enfoque diferente. Ó, a bioacumulação do veneno no rato é 120x. Então, tomem cuidado. Tem magnificação trófica, se refere a que o veneno vai estar aumentando a cada nível trófico da cadeia alimentar.
ficando cada vez mais concentrado dentro das células. Certo, pessoal? Tudo bem? Bioacumulação é quanto um nível trófico acumulou do veneno. Então, a bioacumulação do nível trófico do consumidor primário é 30x. A bioacumulação do rato é 120x. E a magnificação trófica de x, 30x, 120, 360. É a sequência. Claro isso, pessoal? Sim? Maravilha. Teia alimentar. O indivíduo participa de mais de um nível trófico. Mais de um nível trófico. O indivíduo vai ser consumidor primário, secundário, terciário, né? Em várias situações. Na realidade, pessoal, a teia alimentar é o que existe dentro do ambiente. Dificilmente tu tem uma cadeia pura e simples, linear. O que nós temos é uma teia. Tá? O que nós temos é uma teia. Várias cadeias que se interseccionam. Tranquilo? Tá? Então, assim, ó. Vou usar mesmo aqui. Grama, rato, cobra, gavião. Vamos botar aqui. Cenoura. Eu uso sempre as mesmas, tá, pessoal? Porque fica mais fácil de visualizar, tá? Cenoura, lebre, graxaim. Para quem não lembra, graxaim é um cachorro do mato, tá? Uma raposinha. Capim, só para mudar o nome de grama para capim, tá? Vaca, homem. Eu vou aproveitar para explicar uma coisa. Da vaca, eu vou tirar aqui o bezerro. E vou botar aqui carrapato. E vou botar coruja. Tudo bem? 3 cadeias alimentares. Mas o que pode acontecer, pessoal? O rato pode ser comido pelo gavião. Tá? Então, o gavião é nível 1, 2, 3, 4, nível trófico. Mas se ele comer o rato, ele é o terceiro. Então, esse gavião ele pode ser terceiro e 4 nível trófico. O gavião pode comer a lebre. Dependendo de qual é a cobra, pode comer a lebre também. Certo? Tudo bem? Bom, o que acontece aqui? O graxaim pode comer o rato. Então, ó, o graxaim está no mesmo nível trófico que a cobra. Ela come o rato, come a lebre, mesmo nível trófico que a cobra. Pode estar no mesmo nível trófico do gavião, ou não. Se o gavião comer a cobra, o gavião está no nível trófico depois. Fechou? Tudo bem? Deixa eu sair da frente. Estou bem na frente da coisa. Tá? Ó, o rato pode ser comido pela coruja. Então, olha só aqui, ó. A coruja, eu tenho nível trófico 1, 2, 3. Ela é o nível 4, comendo carrapato. Mas quando ela come o rato, ela é o nível 3. Também está participando de mais de um nível trófico. Fechou? Homem, bezerro e carrapato estão no mesmo nível trófico. Todos se alimentam da
vaca. O bezerro se alimenta do leite que a vaca produz, tá? Pessoal, isso já caiu na URGS, teve gente que contou. O leite não é um nível trófico, né? O leite não come a vaca. Não é um nível trófico. Ele faz o que da vaca que o bezerro come, né? Se alimenta da vaca, a gente tem a vaca produz. O carrapato se alimenta do sangue, o homem da carne, ou do próprio leite da vaca também, tá? Vai se alimentando aqui. Agora, o que tem maior variedade aqui é o homem, né? Porque o homem vai comer, pode comer a cenoura. Eu vou fazer o homem comer o capim, que fica meio chato, tá? Mas ele pode comer a cenoura. O homem pode comer a lebre. O homem pode comer o bezerro. O homem pode comer o graxaim, que nada mais é do que um cusco, né? Tá? O homem pode comer a cobra, pode comer o gavião e a coruja, tá? O homem, em teoria, pode comer o rato, tá? Roedores. E pessoal, só não come o nosso rato de esgoto, porque está no esgoto. Mas ratão do banhado é o quê? É um roedor, né? Grande, mas come, é uma caça, tá? Sabor forte. Se tu for pro Peru, come porquinho da Índia. E porquinho da Índia é um roedor, né? Um ratinho, né? Então, o homem pode comer tranquilamente. Tá? Tranquilo? Tem até uma expressão antiga, não sei se vocês já ouviram, comer gato por lebre. Essa expressão vem do quê? Que antigamente restaurantes, era muito comum os restaurantes estarem especializados num tipo de comida. Então, vendia caça, era caça, cara, vendia lebre. Então, comia lebre ensopado, né? Mas existiam temporadas de caça. Então, quando terminava a temporada de caça, não tinha mais como suprir com lebre no restaurante. E eles continuavam vendendo lebre, né? E aí surgiu o quê? A expressão comer gato por lebre. Muitas vezes eram gatinhos que eram comidos. E isso depois extrapolou para o churrasquinho de rua. Aí tinha aquele churrasquinho de rua, churrasquinho de gato. Né? Ali, por quê? De onde o cara tirava o dinheiro para comprar carne, né? Então, tinha essa situação ali. Certo? Tranquilo? São todas as pessoas que vêm nesse sistema. Isso é neutrófico. E, pessoal, é só contar. O homem comeu a cenoura, nível trófico 2. O homem comeu a lebre, nível trófico 3. Ele comeu o graxaim, nível trófico 4. Ele comeu o gavião, nível trófico 1, 2, 3, 4, ele é o 5. Tá? Tranquilo? Então, essa é a ideia. Isso que eu tirei do gafanhoto, tá? A história que podia botar o homem comendo gafanhoto também. Tá? Comendo insetos. Feito? Aí, dentro desse assunto aí de transmissão de energia, existem as pirâmides. Pirâmide é a representação gráfica da cadeia alimentar. Não existe pirâmide representando teia, tá? Porque numa pirâmide não tem como o indivíduo participar de 2 níveis tróficos ao mesmo tempo. Então, pirâmide é sempre para cadeia alimentar. E pirâmide, pessoal, sempre representada
dessa forma. Forma de pirâmide tradicional, bolo de casamento. Tá? Pirâmide tradicional ou bolo de casamento. Isso é representação, onde a base é sempre o produtor. Depois consumidor primário, secundário, terciário, quaternário, quinta ordem. Consumidor primário, secundário, terciário, quaternário de quinta ordem. Sempre assim. Tranquilo? Sim. Bom, o que acontece, pessoal? Nós temos 3 tipos de pirâmide. Tipo 1 é a de energia. Tá? O que acontece, pessoal? A gente sabe que a energia numa cadeia ela é unidirecional. Vai diminuindo com a cadeia. Tudo bem? É tranquilo isso para vocês, né? Então, pessoal, a pirâmide de energia é sempre numa dessas 2 formas de desenho. Ela é sempre assim. Então, sempre que falar de uma pirâmide de energia, tu sabe que só existe um único tipo de desenho. Esse ali. Certo? Não pode haver variação nenhuma. Não tem exceção para a pirâmide de energia. A pirâmide de energia é sempre assim. Fechou? Nenhum problema? Tá? O segundo tipo de pirâmide é a pirâmide de número, pessoal. A pirâmide de número é de número de indivíduos e normalmente tem que ter muito menos quem come do que quem é comido. Eu não posso ter mais cobra do que rato, porque senão as cobras vão morrer de fome. Tudo bem? Eu não posso ter mais vaca do que grama, porque a vaca vai morrer de fome. Certo? Tá tranquilo? Bom, o que acontece aqui, pessoal? Tá? O que acontece? A pirâmide de número, ela é normalmente assim. Ela é normalmente assim. Tá? Por que normalmente? Porque eu acabei de falar, né? Não posso ter mais vaca do que grama. Tá? Só que existe uma exceção para a pirâmide de número, que é o que envolve parasitas. Sempre que envolver um parasita, tu lembra que o parasita não mata o indivíduo, né? Ele fica se alimentando aos poucos desse indivíduo ao longo do tempo. Aí eu pergunto para vocês, quantos piolhos podem ter numa única cabeça? Vários, né? Quantas lombrigas podem ter num único intestino? Várias. Quantas bactérias podem ter num único corpo? Milhões. Tá? Tranquilo? Sem problemas? Então, tá? Esse ponto é o ponto importante. Tá? Então, quando tem parasita, pode ter qualquer desenho. Por que pode ter qualquer desenho, pessoal? Que depende aonde está o parasita. Eu posso ter uma árvore comida por milhões de formigas. Aí o número de pássaros que comem as formigas é menor, mas o número de piolhos que tem no pássaro é maior que o pássaro. Então pode ter qualquer desenho. Só depende de onde está o parasita. Claro isso, pessoal?
Normalmente, em pirâmide de número, a representação é de bolo de casamento. Porque aí eu posso desenhar de forma melhor os vários estilos separados. Certo? Algum problema? Não? A última pirâmide, que é a de biomassa. Tá? E biomassa é o peso médio. Alguns livros trazem como massa desidratada, estilo volume, então, peso médio vezes o número de indivíduos. Tá? É o que a gente está acostumado a ver naquelas plaquinhas de elevador. Pode 6 pessoas, 7 pessoas, 8 pessoas, 10 pessoas, porque é feito o quê? Uma carga total que aquele elevador consegue carregar, divide pelo número do peso médio das pessoas, e aí dá um número de pessoas que podem entrar no elevador. Tá? Então, elevadores mais antigos, peso médio era usado a 70 quilos. Então, se comporta 420 quilos o elevador, eles dizem que pode 6 pessoas dentro do elevador. Tá? Pode 6 pessoas dentro do elevador. É isso aí, peso médio. Isso é biomassa. Como é que é o desenho da biomassa, pessoal? É assim. Uma única exceção. E tão somente essa única exceção. Fitoplâncton e zooplâncton. Peixes já é menor, tá, pessoal? Então, ó, a única exceção é se envolver fitoplâncton e zooplâncton. Se não envolver fitoplâncton e zooplâncton, é assim. Envolveu o fitoplâncton e zooplâncton, o fito é menor que o zoo, e o resto volta ao normal. Se tiver um tubarão comendo peixe aqui, vai ter um tubarão menor aqui. Certo, pessoal? Fechou? Por que no fitoplâncton e no zooplâncton pode acontecer isso? Porque o fitoplâncton tem uma velocidade reprodutiva muito grande. Então, quando o zooplâncton começa no fitoplâncton, o pouco que está sobrando já está se reproduzindo e repondo a quantidade que existia antes. Então, ele come e repõe a quantidade, ele come e repõe a quantidade, come e repõe a quantidade. Então, o que acontece, pessoal? Como esse gráfico não estabelece tempo, tá? Ele não estabelece tempo, o que vai acontecer? Tá? Dá sempre a impressão de que a quantidade de fitoplâncton é menor que a de zooplâncton. Se eu considerar ao longo dos anos, a quantidade de fitoplâncton vai ser maior, a biomassa de fitoplâncton vai ser maior que a de zooplâncton. Mas esse gráfico não considera tempo. Então, naquele momento, parece que é sempre a mesma quantidade. Dá para entender isso? Ou fica meia boca? Sim? Então tá bom. Tá? Pessoal, o que a URGS gosta de fazer? Ela gosta de pegar desenhos, comparar desenho 1, 2, 3, 4 e botar essa pirâmide, pode ser de energia, de massa, de biomassa na área, tu saber pelos desenhos, tá? Ou ele estabelecer a exceção, perguntar como seria a pirâmide envolvendo tal grupo de animais, tipo, escreve uma cadeia e imagina tu construindo a pirâmide, aí a letra A tem um desenho de cadeia, para tu poder fazer esse tipo de situação. Tranquilo?
Normalmente, questões de pirâmides, elas são questões normais, padrão. Tá? Cadeia e teia alimentar. Normalmente eles representam a teia alimentar. O que pode acontecer aqui é que aqui embaixo pode ter afirmativa 1, tal coisa, afirmativa 2, tal coisa, 3, né? Ali, e ter uma pergunta mais elaborada, né? Que a de pirâmide ela é mais direta. E é um assunto mais fácil, tá, pessoal? Porque energia é sempre assim, número é assim, só muda quando tem parasita no meio, aí tem que saber onde está o parasita, qual é o desenho. E a de biomassa é assim, só muda quando tiver fitoplâncton. Então é bem simples esse processo. Certo? Tudo bem? Relações ecológicas ou interações ecológicas, tá, pessoal? Tanto faz. Tanto faz o termo, relações ou interações. O que acontece, pessoal? Nessas relações ecológicas, nós temos relações que são chamadas de harmônicas. E as harmônicas, ninguém... Opa! Ninguém é prejudicado. Aqui tem um ponto importante, tá, pessoal? Porque às vezes a gente tem um problema com as pessoas levando vantagem. Tá? Levando vantagem. Não importa se alguém leva vantagem. O importante é ninguém ser prejudicado. Se ninguém for prejudicado, é harmônico. Tá? Desarmônico. Alguém é prejudicado. Alguém é prejudicado. Aí, nesse caso, então, pessoal, ela é chamada de desarmônica. Tá? Ela pode ser intraespecífica. Às vezes a gente faz uma decoreba insana quando não precisa. O que quer dizer o prefixo intra? Intra. É? Dentro, né? Intracelular. Dentro. Então, intraespecífica é dentro da espécie. Se é dentro da espécie, é relações entre indivíduos de mesma espécie. Tá? Mesma espécie. Então, uma relação entre nós seria uma relação intraespecífica. Tá? Interespecífica. Tá? Interespecífica quer dizer entre espécies. Se é entre espécies, tem espécies
diferentes. Entre espécies diferentes. Certo? Bom, eles costumam representar como positivo para quem leva vantagem. Tá? Então, positivo, vantagem. 0, quando a relação é neutra. Tá? E negativo, quando tem desvantagem. Certo? Tudo bem? Tomem cuidado de não achar que positivo é harmônico e negativo é desarmônico. Porque a relação, se alguém for prejudicado, é desarmônica. Mas pode ser positiva para um e negativa para o outro. Tudo bem? Um predador comendo uma presa. O predador é positivo, ele está comendo. A presa que morreu aqui é negativa. Certo? Tranquilo? Então tomem esse cuidado aí para acabar não se confundindo. Fechou? Tranquilo? Mas claro, se eu disser que uma relação é harmônica, ninguém é prejudicado. Então eu tenho que ter uma relação positiva ou 0 positiva. Se eu disser que a relação é desarmônica, alguém é prejudicado, para alguém é negativo. Então no máximo eu tenho positivo e negativo e 0 e negativo, mas sempre o negativo vai ter que ter. Certo? Tranquilo? Então, o que acontece, pessoal? Nós temos, assim, ó, intraespecífica harmônica e intraespecífica desarmônica. Interespecífica harmônica e interespecífica desarmônica. Eu tenho todas essas combinações. Tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, intraespecífica harmônica. Estou pegando intraespecífica harmônica. Colônia. São indivíduos ligados anatomicamente. Tá? Então, para ser uma colônia, tem que ter ligação anatômica. Então, se eu pegar de exemplo assim, ó, eu e a Tainá, nós somos da mesma espécie. Para nós dois formarmos uma colônia, nós temos que estar grudados permanentemente. Não é uma ligação momentânea, é permanente. A gente se gruda e nunca mais desgruda. Tranquilo? Aí é uma relação do tipo colônia. Cuidado, tá, pessoal? Porque existe a palavra colônia dentro do português no sentido de colonizar uma área. Né? A colônia alemã, a colônia italiana, né? Eles colonizaram aquela área. Tá? Então, cuidado, dentro da biologia, colônia tem que ter ligação anatômica. Independentemente de ter ou não divisão de trabalho. Então, aqui, pessoal, nós temos uma colônia isomórfica, que tem indivíduos iguais, todos os indivíduos são iguais e todos cumprem todas as funções. Então, cada indivíduo faz digestão, expressão, todas as funções. Todas, direto. Tá? Então, é isomórfica. E a heteromórfica os indivíduos são diferentes. Então, tem funções diferentes.
Pessoal, é muito perigoso ficar decorando exemplos. Se tu decora exemplo, tu só sabe aquele. Se ele cita um outro que tu nunca ouviu falar, tu não sabe o que responder. Então, o que que acontece? Tu tem que entender o que é a relação. Que uma colônia é uma relação que tem ligação anatômica. Tá? Tem ligação anatômica. E pode ou não ter divisão de trabalho. O que vai definir isso para vocês é o texto. Tá? Vou citar exemplos apenas para ilustrar e entender. Uma colônia isomórfica seria esponja, seria corais, uma colônia isomórfica. São feitos de vários indivíduos iguais e todos cumprem todas as funções. Uma colônia heteromórfica seria a caravela. A caravela, o saco é um bicho, cada fio é outro. E cada um cumpre uma função para o bem comum. A parte do saco é um bicho que dá flutuabilidade. Aí vai ter tentáculos mais longos, que é para proteção. Tentáculos um pouco mais curtos, para manipulação do alimento. Tu vai ter tentáculos responsáveis pela digestão. Tentáculos responsáveis pela reprodução. Ela é um indivíduo que tem um aspecto de uma medusa, mas ela é um indivíduo polipóide. Tá? Fechou? Tranquilo? Segundo, sociedade. Nós temos divisão de trabalho sem ligação anatômica. Pessoal, estou botando ali sem ligação anatômica, eu tenho que saber que a ligação anatômica é primordial, mas que tem já é colônia, independente do fato de ter ou não divisão de trabalho. Tá? Então, para ser uma sociedade, a gente tem que ter uma organização social, uma divisão de trabalho, castas sociais e não ter ligação anatômica. Exemplo clássico, a abelha, que tu tem a operária, o soldado, a rainha, tu tem todos ali, cada uma cumprindo uma função para o bem comum e não ter ligação anatômica. Tranquilo? Fechou? Então, esse é o ponto. Abelha é o exemplo mais comum, formiga, cupim, vespa. Tá? Esses são bem comuns esse processo. Dentro da sociedade, eu vou botar 2.1, nós temos o gregarismo, que é uma sociedade momentânea. Possui um objetivo. E esse objetivo ou é habitat ou é alimento. Alimento, pessoal, uma alcateia. O lobo, quando quer comer um rato ou uma lebre, ele caça sozinho. Ele consegue pegar aquilo ali e comer tudo que lhe interessa ali, sem problema nenhum, direto. Mas se o lobo quiser pegar um alce, que é um bicho com a altura dessa porta aqui, a chance do lobo se ferir é muito grande. Ele não consegue fazer isso sozinho, ele tem que fazer em grupo. Aí ele monta a alcateia. Aí matou aquele alce, cada um pega seu percentual de comida e se separa, tá? Se tem pouca comida disponível para caçarem sozinhos, eles permanecem dentro da alcateia, né? Tentando ter caças maiores sempre. Mas, se não,
se separam. Tá? Se tem muita comida disponível, eles não se juntam. Habitat, o exemplo mais clássico, é a nuvem de gafanhoto. É a nuvem de gafanhoto. Quando o ambiente está muito ruim, eles vão aos milhões, 250, 300, 400 milhões, voando junto. E por isso que é o nome de nuvem, porque um gafanhotinho do lado do outro, parece uma mancha escura que está assim, andando nos céus, né? É o nome de nuvem de gafanhoto, e vai indo aquilo ali. E eles vão comendo tudo que tem pelo caminho. Tá? É um pesadelo completo de um agricultor. Está vendo uma nuvem de gafanhoto, ele sabe que não vai perder parte da lavoura, ele vai perder a lavoura. Toda ela. Tá? Eu não sei se vocês lembram, no meio da pandemia, nós estávamos com uma ameaça de aparecer uma nuvem de gafanhoto aqui no Rio Grande do Sul, vindo do Paraguai, Argentina, né? Atingindo a Argentina, mas não chegou aqui. Tá? Estava com medo de acontecer essa nuvem de gafanhoto. Aliás, uma boa possibilidade de aparecer em prova, uma vez que quase nos atingiu aqui no Rio Grande do Sul, né? Então, pode aparecer. Tá? Então, essa situação de ensino para tudo. Quando eles encontram um habitat bom, aí eles posam e vão se espalhando dentro daquele habitat, vivendo na lavoura. Mas tem que ter algum desequilíbrio no habitat para eles procurarem outro, até que o habitat é adequado para eles. Tranquilo, pessoal? Sem problemas? Bom, aqui termina as intraespecíficas harmônicas. Então, eu vou botar as intraespecíficas desarmônicas. Tá? Na desarmônica, canibalismo. Canibalismo. Tá? Pessoal, canibalismo é um ser de outra, da mesma espécie comendo o outro da sua espécie. Né? Ele está matando e comendo o outro. Tá? Muito comum nos artrópodes, por exemplo, fêmeas de aranha matar os machos após o ato sexual, o louva-a-Deus matar a fêmea matar o macho durante ou logo depois do ato sexual, né? Escorpião é comum, tá? É comum animais carnívoros matarem os filhotes defeituosos e comerem os filhotes, tá? É comum no tubarão um filhote comer o outro ainda dentro do útero da mãe. Aí nasce um só, dois nascem 15. Tá? Eles comem os outros de alimento para crescerem e ficarem mais fortes. Então, várias espécies têm canibalismo. Tranquilo, pessoal? Então, aqui, ó, se eu fosse colocar os sinaizinhos, colônia seria mais. Todo mundo se beneficia. Sociedade, mais. Vamos dizer. Gregarismo, mais. Canibalismo, menos. Porque foi totalmente prejudicial para quem morreu. Tá? Então, entra ali. A segunda, pessoal, seria competição. E a competição entre indivíduos da mesma espécie, tu vai ter competição por território, por alimento e fêmea. A competição pela reprodução. Tá? Tranquilo? Então, tem animais que são territorialistas. Eles vão dizer, aqui é o meu território, e ele não deixa ninguém, mesmo da mesma espécie, ficar ali. Alimento. Tá? O alimento vai ter
é essa situação de pegar alguém e ter que disputar o alimento que é o pouco que tem naquela área, né? Então, existe a competição. Fêmea, né? Na fêmea, os machos competindo, né, para eles. Um detalhe importante aqui na competição, pessoal, é que assim, ó, a competição ela pode ter interpretação de menos, menos e de mais, menos. Por que ela pode ter interpretação de menos, menos e mais, menos? Ó, tudo envolve tempo. Menos, menos, território. Se tem menos território para os dois, é ruim para os dois. Você tem que estar brigando. Se tem pouco alimento, é ruim para os dois, tem que estar brigando. Se tem menos fêmeas, é ruim para os dois, que tem que estar brigando. Tá, pessoal? Só que ao longo do tempo, alguém vence, alguém fica com o território. Então, eu vou vantagem sobre o outro, mais menos. Ao longo do tempo, alguém vai conseguir mais alimento que o outro. Tá? Deixa eu ilustrar assim, tipo, imagina que o alimento que nós temos disponível é só pizza. Tá? E tem uma pizza média. E tá eu e o Marcos disputando a minha pizza média. E vamos ser honestos. Tanto eu como o Marcos, uma pizza média, a gente come sozinho. Tá? Não precisa de parceria. Então, se nós dois tivermos que disputar uma pizza média, é ruim para os dois. Né? Porque os dois estão com menos comida. Mas ao longo do tempo, com as pizzas médias que estão vindo para nós, se o Marcos come mais rápido que eu, ele vai acabar levando vantagem. Ele vai ter mais nutrientes do que eu, ele vai conseguir comer mais rápido. Então, ao longo do tempo, ele vai levar vantagem. Tá? Com a fêmea, a mesma coisa. É ruim para os dois brigar, os dois se querem, mas um leva a fêmea, o outro não. Aí ele levou vantagem. Tudo bem? Tranquilo? Então, eu posso ter os dois tipos de interpretação com uma competição. Interespecífica harmônica. E devido à hora, pessoal, vou falar uma só, tá? Que é comensalismo. E no comensalismo, o indivíduo pega as sobras do outro. E essa relação é mais, zero mais. Tá? Zero mais. Por exemplo, quando tu come uma costela, um chasquinho, come uma costela, e dá o osso pro teu cachorro, para ti não é vantagem nenhuma comer, o cachorro comer o osso. Mas o cachorro está comendo osso. E também não é desvantagem o cachorro comer o osso, porque tu não vai comer o osso, né? Então, pessoal, é uma relação de zero mais. Então, sempre que envolver, dando a ideia de que está pegando o resto dos outros, a sobra dos outros, é um comensal. Por exemplo, a hiena comendo os restos de um leão, o urubu comendo os restos dos outros animais. Sempre que falar em restos, né, só tome cuidado, pessoal, porque a hiena também caça. Então, se estão narrando que a hiena está caçando, está predando vida, é predatismo. E não comensalismo. Só é comensal se ela comer a sobra de alguém. Tranquilo? Então, exemplo, hiena, urubu, a rêmora, aquele peixe que fica grudado no tubarão e depois pega as sobras dele, tá? É um comensalismo. Ok? Tranquilo? Maravilha. Tá? E segundo tipo, proto-cooperação. Tá? Proto-cooperação. Pessoal, o que quer dizer a palavra cooperar? Não é um ajudar o outro? Então é
mais. Tá? Proto-primitivo. Então, benefícios mútuos não obrigatórios. O que quer dizer isso, pessoal? Que é um benefício mútuo que os indivíduos não são obrigados a viver. Para viver, tá? Então, tipo assim, separadamente eles vivem bem, mas juntos vivem melhor. Tá? Por exemplo, jacaré e ave palito. A ave palito, o jacaré abre a boca, ela come a carne que está no meio dos dentes do jacaré e a sanguessuga que está na gengiva. O jacaré vai morrer por ter carne no meio dos dentes e sanguessuga na gengiva? Não. Ele não precisa da ave palito para viver. A ave palito só tem este alimento disponível para ela? Também não. Então ela não precisa do jacaré para viver. Mas se o jacaré abrir a boca para ela comer isso, ela não está ganhando alimento grátis, não é bom para ela, não precisa caçar, não precisa, tá ali, está pronto, só ela pegar o caminho, para ela é bom. Para o jacaré é bom, sim, ele libera ele de parasita, que tira a sanguessuga, tá? Ele não precisa ir no dentista, nem botar aparelho, nem dental, porque tem a ave que está comendo aquilo ali, tá, pessoal? Então, para ele é bom, para ela é bom, mas os dois vivem separadamente, um independente do outro. Certo, pessoal? Tranquilinho? Então, vou parar por aqui, que está no meu horário aí. Próxima aula a gente continua daí, tá? Tchau! Bom fim de semana para vocês.